Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui. Hoje nós já vamos para a aula número 15 do nosso curso de aplicações bilineares e tensores, né? Aqui nesse módulo 3, nós estamos falando sobre alguns métodos numéricos, né? Então, na última aula nós falamos sobre o método de Newton, né? E o objetivo dessa aula hoje é falar sobre algumas acelerações do método de Newton. Então nós temos que definir, né, o que é uma aceleração para este método, ok? Bom, então vamos fazer alguns comentários rápidos aqui. Ó. Deixa eu só puxar minha folha. Então nós vimos o seguinte, né? Nós temos aqui os eixos aqui. E nós temos aqui um gráfico. Né? Então nós vimos que dado um ponto x0, né? Dado um ponto x0, você calcula aqui a reta tangente. Assim, o método não precisa calcular a reta tangente, tá? Só para relembrar aqui, tá? x0. Então aqui você obtém o ponto x1, que é o próximo iterado do método de Newton. Tá certo? O próximo iterado é o x1. Bom, o que a gente quer tentar fazer agora é o seguinte, né? É o seguinte. De que maneira nós vamos tentar acelerar, né? Ao invés de você obter esse x1 aqui, vamos pensar assim, vamos dar um empurrãozinho aqui, tá? Vamos dar um empurrãozinho. Então vamos tentar obter um cara que seja mais próximo da solução. Certo? Então, ao invés desse aqui ser o x1, né, a aceleração vai fazer com que esse ponto verde seja o x1. Tá certo? Então aí a gente obtém uma aceleração do método de Newton. É claro, né, que a sequência vai indo para cá e a gente não pode passar o ponto para lá. Né? A sequência que você está obtendo aqui, esses pontos verdinhos aqui, ó, né, esses pontos verdinhos aqui que eu estou fazendo, ela tem que também convergir. Tá? Então vamos tentar definir de forma adequada aqui para a gente ver. Então vamos lá. Olha, então você tem uma sequência xk, né? Aliás, estou definindo uma sequência xk, é uma aceleração da sequência xkf, tá? Esse xkf, essa notação aqui, pessoal, é para diferenciar da sequência xk, tá? Então quando tem esse fzinho aqui, a gente está trabalhando com método de Newton aplicado à função f, tá? E esse xk aqui é uma sequência aplicada a uma outra função, tá? Então essa sequência xk, ela vai ser uma aceleração dessa sequência quando o xk estiver mais próximo da solução que o xkf, para todo k. Para todo k. Então é o que eu estava dizendo aqui na figura. Você tem x0, aí x1 aqui, esse x1 é o x1f, tá certo? Que é aplicado à função f, e aqui você tem o x1, né? O x1 da sequência aceleração. Então você tem a sequência xkf e tem a sequência xk. Então você quer que o xk esteja mais próximo da solução que o xkf, para todo k. Tá? Essa é a definição de aceleração da sequência. Tá aqui, ó. Ou seja, né? Então a norma, né, a distância de xk para x estrela tem que ser menor, né, que a distância de xkf para x estrela. Tá? Então preste atenção que essa é a definição de aceleração. Ok? Perfeito. Bom, aqui nós estamos considerando uma função f no intervalo, né? Estamos pedindo algumas coisas aqui sobre a função f, classe E2, convexa, crescente e que tem um zero, tá? É claro que aqui classe E2 já está pedindo continuidade também, tá? Então aqui são hipóteses para a gente garantir a convergência, tá? Então existe um único cara, né? Uma única solução do problema, tá? E aqui nós vamos começar, pessoal, com o ponto inicial, a extremidade B. Tá? A extremidade B, e aí você consegue provar facilmente aqui que a sequência converge para o x estrela. Tá? Então naquele desenho aqui, vamos supor que o intervalo fosse esse aqui. Ó. Aqui é A e aqui é B. Ó. Tá? Intervalo AB. Então x0 nós vamos começar com o ponto B. Tá certo? Ponto B. Isso. Aqui. Tá? Então, com essas condições aqui, a gente consegue mostrar então que a sequência gerada pelo método de Newton, aplicada à função f, tá? Vamos só ficar atento na notação que eu coloquei aqui, converge para a solução. Tá? E aqui a sequência gerada pelo método de Newton tem essa forma aqui que nós já vimos na aula passada. Okay? Agora vamos considerar, pessoal, uma outra função, vamos chamar ela de g, que satisfaz as mesmas hipóteses aqui, as mesmas condições da função f. Tá? Então agora xk é a sequência gerada pelo método de Newton na função g. Então para não ficar carregando muita anotação,
tá? Eu não vou colocar o gzinho aqui embaixo, tá bom? Então, xk. Por quê? Porque essa sequência aqui é que eu quero mostrar que ela é uma aceleração para a função, para a sequência gerada pelo método Newton, tá? Aqui eu já coloquei, né? Então, em que condições, né, a gente tem que estabelecer para que essa sequência seja uma aceleração desta outra sequência aqui, tá? Então, veja, o seu problema é encontrar o zero da f, tá? Aqui você tem um método de Newton aplicado à função f. Agora, existe uma outra função g que a gente não conhece, não conhecemos a função g, tá? Mas uma vez conhecida a função g, nós queremos o quê? Queremos fazer Newton na função g, tá? Que converge para x estrela, e nós queremos que o xk seja uma aceleração da sequência de Newton aplicada à função f. Ok? Então, que condições? Então, como construir funções g? É isso que nós vamos ver aqui, tá? Então, a ideia é usar o que a gente chama de grau de convexidade logarítmica, tá? Os livros de cálculo numérico nem usam esse termo aí, tá? Mas na literatura científica é o nome dessa medida que é grau de convexidade logarítmica, tá? Posso até deixar um texto aqui no mural sobre esse assunto aqui. Então, nos livros de cálculo numéricos tradicionais, aí eles fazem, de fato, né, algumas hipóteses sobre isso aqui, para provar a convergência do método de Newton. Tá? Não há necessidade, mas fica mais fácil a conta, né, para o aluno de graduação, que é o primeiro contato dele com isso aí, fica fácil ele entender, tá bom? Bom, então nós vamos fazer algumas continhas com esse grau de convexidade logarítmica, com esse LFX, tá? Para poder entender como que nós vamos construir funções g. Então vamos ver. O primeiro lema que nós temos que ver é o seguinte, ó. Quando o LF de x for maior que o L de g de x, né, o que você tem é que o xk é menor que o xkf, para qualquer que seja o k. Tá? Então nós estamos aqui no intervalo AB, tirando o x estrela, tá certo? Então o xk é sempre menor que esse aqui, tá? Quando você tem esse cara maior que esse. Tá certo? Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho que fazer uma consideração a mais aqui, mas a gente já fala sobre isso, tá? Isso, consideração a mais deixa eu ver, tá, a gente já conversa. Então vamos ver, aqui eu coloquei um exemplo da função f, tá? É a função que nós queremos resolver, e aqui eu construí uma função g, tá? Aqui de fato eu fiz o cálculo mesmo, tá? Você pode ver que o verdinho aqui, que é o L de f, é maior que o L de g, tá? Em módulo aqui. Perfeito? Então a condição é essa aqui, nós estamos começando com a extremidade. Tá? Essa é a condição que eu queria acrescentar aqui. Estamos começando com a extremidade. Então vamos ver. Então quando nós temos esse lema aqui, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, ó, você tem aqui o x1f, né, aplicou Newton na f, tá certo? E aplicou Newton na g, então você tem x1 menor que x1f. Tá? Que é o que você tem aqui. E se você repetir o processo de Newton tanto na F quanto na G, você vai ter sempre que a sequência de Newton aplicado na G, né, o iterado, vai ser menor que o iterado de Newton aplicado na F. Ok? Perfeito. Bom, o exemplo trivial da F, pessoal, é esse aqui, né? F' de x estrela, x menos x estrela. Bom, que exemplo trivial é esse? Esse exemplo é exatamente esse aqui, ó, né? Eu vou pegar aqui, vou fazer de vermelho aqui. Ó. É exatamente esta reta que passa na solução, tá? Essa reta aqui, ó, g de x, f' de x estrela, x menos x estrela, tá? Esse é o exemplo trivial, né, que cumpre aquela condição, tá? Então, aqui deixa eu voltar aqui, vocês não estão vendo, né? Aqui, tá. Achei que minha câmera tinha travado. Ok. Beleza, então, esse é o exemplo trivial que acontece isso aqui, tá? Dá para ver claramente, né, pessoal? Dá para ver claramente aqui, né? Começa aqui, Newton já vai na solução. Na verdade, essa reta aqui, se você começa, né, já tem a solução no primeiro passo, já. Tá? Perfeito, então, vamos lá. Então, vamos levar. Vamos dar um exemplo aqui de funções g, tá? Bom, aqui vamos olhar com calma aqui agora, aqui, pessoal, porque é o seguinte, né, tem um parâmetro alfa aqui. É claro, né, que a gente está supondo algumas coisas para poder garantir as hipóteses, tá? Então aqui na verdade não é uma função só, né? São várias funções.
essas funções dependem do parâmetro alfa, né? Para cada alfa você vai ter uma função g. Então nós estamos, na verdade, construindo uma família de funções, uma classe de funções, tá? Então classe ou família, às vezes eu falo família, às vezes eu falo classe, é a mesma coisa nesse sentido aqui, tá? Então aqui eu tenho algumas condições para o alfa, só para garantir as hipóteses dos teoremas aqui, tá bom? Então veja, ó, g de x é f de x, 1 mais alfa f de x, tá? Então vamos lá. Foi o que eu falei. Com essas hipóteses mostra que g é estritamente crescente, convexa, tem esta condição aqui maior que zero, para todo x estar à direita, né? À direita aqui da solução, tá bom? Então vamos ver, né? E aí você constrói então uma família de acelerações, né? O que acontece com essa família de acelerações? Veja, você vai aplicar Newton, você vai aplicar Newton na função g, tá? Você tem isso aqui. Então você troca pela definição, e fazendo algumas continhas matemáticas aqui, algumas manipulações, você obtém essa sequência, xk mais 1, xk menos f sobre a derivada, agora que multiplica aqui, ó, 1 mais alfa f, tá? É claro que se o alfa for zero, né, se o alfa for zero, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer que você está caindo no Newton aplicado à função f, tá? Ou seja, né, a função f é um caso particular aqui, tá? Para alfa igual a zero, tá? A f está na família dessas funções aqui, tá bom? Ok. Então vamos lá. Um outro exemplo agora é o seguinte: você vai pegar a função g, vai fazer f dividido pela raiz da derivada, tá? Então é assim, pessoal, a gente está caminhando para introduzir três métodos, tá? O método de Halley, o método de Chebyshev e o método Super Halley, tá? Tem várias formas de mostrar, de apresentar esses métodos aí. Eu preferi dessa forma de aceleração, mas eu vou mostrar graficamente como é que é, tá? Tá, então a gente faz algumas hipóteses, né, sobre o grau de convexidade logarítmica, como eu comentei, né, e você tem lá G estritamente crescente, convexa, com esta propriedade aqui, ok? E aí o que acontece? Você faz então as suas manipulações, né, troca G por essa conta, calcula a derivada, substitui aqui, e você vai ter esta expressão aqui, ó. Então esta expressão ela é uma aceleração do método de Newton. Certo? Veja que envolve aqui o L, né? Ou seja, envolve a derivada segunda, tá certo? Então, esta sequência aqui que eu estou apresentando para vocês é o método de Halley, tá? Então, o método de Halley é Newton aplicado nesta função g aqui, tá? Nós poderíamos introduzir Halley da seguinte maneira, né? Pedir que o modelo, né? Veja, pessoal, a gente está muito acostumado com o modelo polinomial, né? Que é o modelo de Taylor, né? A reta, a parábola. Aqui o modelo é uma hipérbole, tá? Uma hipérbole tangente, tá? Então veja só, o que você vai pedir com esse modelo? Você vai pedir que interpole a f, você vai pedir que interpole a derivada no xk e vai pedir que interpole a segunda derivada no xk. Essas condições aqui também são satisfeitas no polinômio de Taylor de segunda ordem. Tá? É o polinômio de Taylor de segunda ordem, interpola f, interpola a primeira derivada, interpola a segunda derivada. Tá? Então aqui você constrói um modelo, que é uma hipérbole, e impondo essas condições aqui, você consegue calcular o valor de A, B e C. Tá certo? Então veja, aqui você tem x, né, se você zerar o modelo, vai ter xk menos c. Tá certo? xk menos c. Aqui eu fiz, né, o xk, então é o zero no modelo, como eu comentei. Então você tem aqui, ó, xk menos essa continha aqui. Então você faz todas aquelas comparadas e você tem aqui o método de Halley. Veja, você precisa da f, precisa da primeira derivada e precisa da segunda derivada. Ou seja, quando a gente for generalizar isso para o Rn, a segunda derivada então é um tensor, né? Então a gente tem que ver como é que vai fazer a conta. Então aqui eu tenho um exemplo, né, só para mostrar para vocês a geometria disso aqui, que é bem bonito, na verdade. Você tem aqui a solução x estrela dado um xk, tá? Então em torno do xk você vai construir a hipérbole tangente. Tá? Então, a hipérbole vai interpolar f, a primeira derivada, e a segunda derivada, que é a curvatura. Então, ó, fiz a hipérbole. Tá vendo aqui? Ó, aqui, se você calcular a segunda derivada, dá exatamente a segunda derivada da f. Tá? Aí você tem aqui agora esse pontinho vermelho, que é o zero da hipérbole. Então, esse cara aqui vai ser o próximo iterado. Então, fazendo, tá aqui, ó, a hipérbole, tá aqui, o outro ramo ficou para baixo. Tá? Ficou para baixo o outro ramo. Agora você faz de novo a hipérbole aqui,
Então tá aqui, agora apareceu os dois ramos, aqui e aqui. E você vai tendo os zeros da hipérbole convergindo para a solução. Tá certo? Essa é a ideia do método de Halley. Tá? Maravilha. Agora no exemplo 3, pessoal, vou mostrar uma outra aceleração. Lembra que nós comentamos aqui que a função trivial, né, que é uma aceleração, é o f' de x estrela, x menos x estrela. Tá? Então, na expansão de série de Taylor, expansão de Taylor de segunda ordem, né, em torno da solução, né, então quando x está próximo de x estrela, a imagem de x está próxima dessa conta aqui, ó, que é Taylor de segunda ordem. Então esta aqui é aquela funçãozinha que é trivial, né, a g, né, a função g trivial. Então o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou definir aqui, a g seria essa, né, seria essa aqui. Se você pensar, ó, se você trabalhar com essa expressão que isola essa parte aqui, então essa parte é aproximadamente f menos f de x estrela, que é zero, tá? Porque x estrela é a solução, menos esta outra parte. Então tá aqui, ó, isso é aproximado disso aqui. Então isso aqui é o que você vai definir como sendo a função g, tá certo? Como sendo a função g, tá? Bom, o que acontece agora então? Vamos fazer algumas continhas aqui para poder estabelecer a sequência, tá? Nós vamos pedir aqui então, ó, x próximo de x estrela. Então você está pedindo que a segunda derivada, já vou explicar por que disso, tá? Segunda derivada em torno de x estrela, aliás, aplicada em x estrela, que é a solução, seja próximo da segunda derivada no ponto inicial, tá? Então veja só, quando você faz Newton aplicado a f, né, você tem o x1 e é x0 menos f sobre f', tá certo? Agora, você está trabalhando com x0 e com x1, tá? Então, x0, o x1 você espera que seja mais próximo de x estrela, tá certo? Então você tem, né, assim, ó, você tem aqui x estrela, então você está com x0 aqui, está com x1 aqui, por exemplo, tá? Então você quer que o método de Newton faça isso, né? X1 esteja mais próximo, né? X1 mais próximo significa o quê? Aliás, mais próximo e cadê x0? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A distância de x0 para x estrela seja aproximadamente isso aqui. Tá certo? Seja aproximadamente isso. É claro que a gente quer que isso aqui seja menor, tá? Mas é um valor próximo que está trabalhando pertinho ali, tá? Ok, então essa conta aqui vai ser próxima dessa conta que é igual a esta aqui. Tudo bem? Tá. Então agora por que disso? Então vai calcular g de x0. G de x0 fica aproximadamente, por que aproximadamente? Por quê, pessoal? O g de x ele depende da solução. Bom, mas eu não tenho a solução. Eu não tenho. Tá? Então eu vou aproximar a solução por x0. Tá? É isso que eu quero dizer nessa conta aqui. Ó. Não sei se ficou claro para vocês aqui. Eu não tenho a solução. Tá? Então eu vou dizer que o x0 está próximo da solução. É isso. Dá para poder fazer conta, senão não tem jeito, né? Então o g de x depende da solução. Então como é que eu vou calcular o g de x0? Bom, o g de x0 é f de x0 menos f duas linhas de x estrela. Tá? Então por isso que eu estou trabalhando com esta aproximação. Vou trocar o f duas linhas de x estrela por f duas linhas de x0. Tá? Agora aqui fica x menos x estrela, mas eu estou calculando em x0. Então é x0 menos x estrela. Só que x0 menos x estrela nós vamos substituir por esta expressão aqui, ó. Tá? Então é próximo, tá? Tá aqui, ó. Por isso que tudo ficou próximo. Aí para fazer Newton eu preciso da derivada de g. Então você deriva g e faz a continha. Troca o que tem que trocar, né? F duas linhas de x estrela, F duas linhas de x0. E aqui é a mesma coisa, né? O 2 desce para cá, corta com esse, fica x0 menos x estrela, que você usa esta expressão aqui, ok? Então, g de x0 eu tenho, g' de x0 eu tenho, o x0 eu tenho, então agora eu tenho o x1 aplicado na g. Tá? Então veja, ó, isso aqui seria o x1 aplicado na g. Tá? Mas não é exatamente essa conta, é um valor aproximado. Então, se você substituir o g de x0 por essa aproximação, o g' de x0 por esta outra aproximação aqui, você vai obter esta conta. E esta conta você define como o x1. Então essa conta vale x1. Agora você troca, né? Você substitui aqui o x0 por x1. E aí você obtém o x2. E então você vai obter a sequência. Tá? Então essa sequência ela é uma aceleração. E é o que a gente chama de método Super Halley.
Tá? Esse é o método Super Halley. Então o método Super Halley é a mesma coisa, né? Tem várias maneiras de mostrar, tá? Então eu estou mostrando este argumento aqui para introduzir o método Super Halley, tá? E ele pode ser introduzido através de, na verdade, de uma propriedade, tá? Ele não tem assim um modelo, né, igual o método de Halley, tá? Que é uma hipérbole tangente. Ele não tem aquele modelo, ele tem uma propriedade bem bacana, tá? Já vamos ver isso aqui. Então perceba, ó, xk menos f sobre a derivada vezes esta expressão inteira aqui que envolve o L, que envolve a derivada segunda, tá? Bom, dá para provar então que o xk menos x estrela vai para zero mais rápido que esse denominador aqui, ou seja, o xk ele é uma aceleração. Isso aqui é uma conta suficiente para provar que é uma aceleração, tá? O limite é zero, o de cima é zero, de baixo é zero, então de cima vai para zero mais rápido que o de baixo. Ou seja, está comparando a sequência xk, que é o método de Halley, com a sequência de Newton aplicada à função f. Perfeito? Então vamos rever aqui rapidinho. O método Super Halley está bem definido aqui. O que eu quero comentar com vocês é uma propriedade muito interessante. A propriedade é o seguinte: se você aplicar dois métodos, aliás, se você aplicar dois passos de Newton no modelo quadrático, isso equivale a um passo do método Super Halley aplicado à função f. Tá? Então o que é isso? Você tem a função f, você faz Super Halley. Então você obteve o próximo iterado. Pronto. Agora, se você quiser fazer o modelo quadrático na f e fizer 2 newtons ali, você tem também um ponto, né, um iterado, que é exatamente o iterado Super Halley. Tá? Vou mostrar aqui na figura. Ó. Tá? O rosa aqui é o f. Aqui você fez 1 newton. Você fez o que? Construiu o modelo quadrático, que é o azul, e fez 1 newton. É claro que 1 newton na função ou no modelo quadrático é o mesmo, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui é o xk mais 1, é o newton aplicado na f. Lembra que a gente vai dar um empurrãozinho para cá, tá? Bom, então agora eu vou pegar esse ponto aqui, que eu fiz 1 newton aplicado na f, que é a mesma coisa que 1 newton aplicado na quadrática. Vou aplicar na quadrática. Olha aqui, eu apliquei na quadrática. Tá vendo lá? Aqui, ó. Aplicado na quadrática. E aqui eu tenho o xk mais 1. Né? É o definido pelo Super Halley. Então veja, o newton que era aqui, a aceleração levou o próximo iterado para lá. É claro que tem um custo, né, pessoal? Tem um gasto a mais. Qual que é o gasto a mais? O gasto a mais é o cálculo da segunda derivada. Tá certo? É o que eu falo, né? Tem um ônus e tem um bônus, né? O ônus é que você ganhou um passo, né, bom, né? E o ônus é pagar a segunda derivada. Tem um cálculo a mais que deve ser feito, tá? Ok? Ou seja, né, agora se sua f for uma quadrática, né, o que acontece com essa propriedade? Você sabe que o método de Newton tem convergência 2, né? Tem convergência quadrática. Bom, se a função f é uma função quadrática, Newton, né? Aliás, Newton tem convergência quadrática, o método Super Halley vai ter convergência da ordem 4, né? Convergência quártica, que é o que eu estou chamando aqui, né? Ou seja, xk mais 1 menos x estrela dividido por xk menos x estrela elevado a 4 é menor ou igual a c, tá? Que é a convergência superior à cúbica, né? É evidente, tá? Ok? Então, bem interessante se o problema for quadrático, tá? Maravilha. Agora vamos fazer aqui o exemplo 4, que é um pouquinho diferente. Você vai fazer Taylor em torno do x0, em torno do ponto inicial, tá? Então vamos ver o que nós vamos fazer aqui, ó. Então nós vamos definir g de x como sendo derivado no ponto x0, x menos x estrela. Tá? É x estrela mesmo aqui, tá? Mesma coisa, ó, a função g está dependendo da solução. Então a gente tem que fazer um cambalacho aqui para poder fazer as aproximações, tá? Então g de x0, né? G de x0, se você calcular aqui, você vai ficar com x0 menos x estrela, tá certo? Bom, agora pensa, né? Se você calcular aqui f de x estrela, aqui fica 0, e aqui fica, né, f de x0, f' de x0, x estrela menos x0, que é o menos g de x0. Tá? Ou seja, se você argumentar, fizer a continha, você vai obter essa expressão aqui, ó, g de x0, aproximadamente isso. Tá? E para fazer Newton, você precisa lá de x0 menos o x estrela para poder substituir aqui. Ó, tá? E aqui também, né? Aliás, aqui. Ó, tá? Eu preciso então, g de x0, preciso calcular g' de x0. Tá? Não fiz essa conta. Será que eu não fiz aqui?
Ah, tá, que eu substituí aqui, né? Isso, x estrela menos x0, tá, substituí por esta conta aqui, ó. Mas eu fiz o que o G', talvez eu não tenha colocado aqui, tá? Mas eu fiz o G'. Será que é esse aqui? Agora até fiquei na dúvida aqui, se eu digitei errado ou não. Mas você pode dar uma conferida aí, tá? F com evidência 1 mais o L trocando. Não, aqui tá certo mesmo, é o G de x0, só não escrevi aqui. É o G', tá? O G'. Então, isso aqui é Newton aplicado à função G, que dá uma coisa próxima a isso aqui. Mesma coisa, isso aqui você define como sendo o x1, depois troca o x0 por x1, obtém o x2, e aí você vai ter uma aceleração. Essa aceleração é o que a gente chama do método de Chebyshev, tá? Então veja, pessoal, isso aqui é uma maneira de obter o método de Chebyshev, tá? E tem mais duas maneiras que eu lembro agora de cabeça aqui, e uma eu vou mostrar já aqui, tá? Esse método Chebyshev dá para fazer um modelo para ele, tá? Bom, aqui só para finalizar essa parte aqui da o método Chebyshev ele cumpre essa condição também, que é uma condição suficiente para garantir que o xk é uma aceleração, tá? Isso que eu quero mostrar. Nós vamos fazer aqui uma parábola, mas não é a parábola de Taylor, tá? É uma parábola deitada, tá? A parábola deitada aqui, ó. Veja que é x em função do y, tá certo? Está sendo escrito aqui, ó, x em função de y, tá? A mesma coisa, você vai pedir que interpole f, interpole a primeira derivada, interpole a segunda, tá? E aí você calcula as constantes a, b, c. E aí você tem o modelo, tá? Tem o modelo, tá? Então vamos ver, xk mais 1 é o zero do modelo, perfeito. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui fica a expressão no método de Chebyshev, tá? Calculando. Depende também da segunda derivada, tá? Aqui no Rn, para o Rn eu comentei, nós vamos usar o tensor. Então, dado x estrela, aqui você tem, dado x estrela não, dado a f, a solução está aqui, dado xk, você vai construir a parábola agora, né? A parábola tem que interpolar a f, a primeira derivada, e a segunda. Então está aqui, ó. Parábola deitada, tá? Parábola deitada, e a raiz aqui, o zero da parábola, é o próximo iterado. Agora, a partir daqui, você constrói a outra parábola. Tá aqui, ó. Outra parábola, obteve um ponto aqui. Tá certo? Então, esse ponto aqui, ele vai convergir, a sequência aqui vai convergindo para a solução x estrela, tá? E aqui você tem, aqui, pessoal, eu devia ter feito um slide adicional aqui. Bom, não vou fazer no papel não, eu vou preparar aqui mais uma forma de obter o método Chebyshev que eu acho fantástico, tá? Que é você usar a função inversa, tá? Porque veja só, se você pegar aqui a função f e fizer a inversa, você vai ter aqui uma curva dessa forma aqui, ó, tá? Então, esta parábola aqui, ela é simétrica à parábola de Taylor aplicada na inversa. Aí você constrói uma sequência que ao invés de ir atrás do x estrela, você vai atrás desse cálculo aqui, ó, f menos 1 no ponto zero. F menos 1 no ponto zero é, o valor numérico dele é exatamente o valor de x estrela, tá? Ah, professor, mas aí é a função inversa, às vezes não tem. Não, mas existe um teorema que garante que em torno ali, localmente, né, no ponto, dá para garantir a existência da inversa. Tá? Isso dá para provar. Tá? Mas eu vou preparar uns dois gráficos aqui e vou tentar colocar no mural essa semana ainda, tá? Prometo para vocês que eu faço isso. Bom, então você tem o método de Halley, Super Halley e Chebyshev, tá? Então, trocando lá naquela função g, lá do início, lá que envolve o alfa, então aqui você constrói uma família de métodos, né, que é chamado classe Chebyshev-Halley, alfa real, tá? Então, qualquer alfa que você colocar aqui faz parte desta família, né? Então, alfa igual a zero, você vai ter o Chebyshev, alfa igual a meio, você vai ter o método de Halley, e alfa igual a 1, você vai ter o método Super Halley, tá? E a gente prova também, né, já está provado isso aí na literatura, que os métodos que estão nesta classe têm taxa de convergência cúbica, o que era esperado. Se você está melhorando ali o método de Newton, está indo mais próximo, quer dizer, teria que ter convergência superior à convergência quadrática, tá certo? E no caso de funções quadráticas, né, o método Super Halley tem convergência de taxa de ordem 4, perfeito? Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos esses métodos e trabalhar agora de Rn para o Rn e como é que nós vamos operar esse tensor aí. Tá certo, pessoal? Então, ficamos por aí.
Eu queria comentar mais uma coisa aqui, mas agora não recordo aqui. Bom, enfim, eu vou comentar na próxima aula aí, tá bom? Beleza então, pessoal. Valeu, obrigado.